Já imaginou assistir ao nascimento do universo? No princípio, havia apenas escuridão e vazio. Então Deus falou, haja luz. E assim começou a maravilhosa semana da criação. Dia após dia, Deus moldou nosso mundo com poder e precisão. Ele separou as águas, criando céus e mares. A terra seca emergiu, coberta de vegetação exuberante. O sol, a lua e as estrelas surgiram para marcar as estações. As águas se encheram de peixes e o céu de aves. Animais de todos os tipos povoaram a terra. Por fim, Deus criou sua obra-prima, os seres humanos, feitos à sua imagem. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, um paraíso perfeito. Deus viu tudo o que havia feito e declarou que era muito bom. No sétimo dia, ele descansou, abençoando e santificando esse dia. Assim nasceu nosso mundo, um testemunho da grandeza e amor do Criador. Você já se perguntou como o pecado entrou no mundo? Tudo começou no jardim do Éden. Deus criou Adão e Eva, dando-lhes liberdade, exceto por uma árvore proibida. A serpente, astuta, convenceu Eva a duvidar de Deus. Ela comeu o fruto e o compartilhou com Adão. De repente, perceberam sua nudez e se esconderam. Deus os expulsou do paraíso, introduzindo trabalho e dor na vida humana. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel agradou a Deus com sua oferta, mas Caim, consumido pelo ciúme, matou seu irmão. Deus o amaldiçoou a vagar pela terra. Estas histórias nos ensinam sobre as consequências da desobediência, a importância da fé sincera e os perigos do ciúme. Elas mostram como nossas escolhas afetam não só a nós, mas a toda a humanidade. Já imaginou um mundo onde todos falavam a mesma língua? Na Torre de Babel, a humanidade tentou alcançar os céus, mas Deus confundiu suas línguas, espalhando-os pelo mundo. Depois Deus chamou Abraão, prometendo-lhe uma grande nação. Seu filho Isaque e neto Jacó continuaram esse legado. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as tribos de Israel. José, um desses filhos, foi vendido como escravo, mas acabou governador do Egito, salvando sua família da fome. O Senhor estava com José e fez prosperar tudo o que realizava. Anos depois, um novo faraó escravizou os israelitas, temendo seu crescimento. Assim começou o cativeiro no Egito, preparando o cenário para o êxodo e a formação da nação de Israel. Você já imaginou um bebê em um cesto se tornando um herói lendário? Esta é a história de Moisés. Nascido hebreu em tempos perigosos, foi escondido no rio Nilo e adotado pela filha do faraó. Anos depois, Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente, ordenando-lhe libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés retornou e enfrentou o faraó, mas este se recusou a libertar o povo. Então Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Finalmente o faraó cedeu. Moisés guiou os israelitas através do Mar Vermelho, que se abriu milagrosamente. A jornada extraordinária demonstra o poder de Deus e como ele usa pessoas comuns para realizar feitos incríveis. Você já se perguntou como uma nação escolhida por Deus pode perder tudo? A história de Israel nos ensina lições poderosas sobre liderança e obediência. Tudo começou quando o povo exigiu um rei. Saul foi o primeiro, mas sua desobediência levou à ascensão de Davi, o pastor que derrotou Golias. Davi unificou Israel e fez de Jerusalém a capital. Seu filho Salomão, famoso por sua sabedoria, construiu o grandioso templo. Mas após sua morte, o reino se dividiu. A idolatria e a corrupção levaram à conquista de Israel pela Assíria e de Judá pela Babilônia. O templo foi destruído e o povo exilado. Após 70 anos, Deus usou o rei persa Ciro para permitir o retorno dos judeus. Eles reconstruíram o templo, enquanto os profetas anunciavam a vinda do Messias, que traria um novo reino de justiça. Essa história continua no Novo Testamento, com o nascimento de Jesus Cristo, o Messias prometido. Você já se perguntou como um povo lida com a mudança de liderança? A história bíblica nos leva a uma jornada fascinante. Após a morte de Moisés, Josué assume o comando, guiando os israelitas para a terra prometida. Sob sua liderança, eles atravessam o Rio Jordão e conquistam Jericó, cumprindo a promessa de Deus a Abraão. Mas a história não termina aí. Após Josué, Israel entra em um período turbulento, governado por juízes. Um ciclo se repete. O povo se afasta de Deus, sofre dominação inimiga, clama por ajuda e Deus levanta um juiz para libertá-los. Figuras como Débora, Gideão e Sansão emergem como líderes carismáticos. Esta narrativa nos ensina sobre fidelidade, consequências de nossas escolhas e a misericórdia divina. É um
um lembrete de que mesmo em tempos de instabilidade, Deus permanece fiel ao seu povo. Você já se perguntou como uma nação escolhida por Deus pode perder tudo? A história de Israel nos ensina lições poderosas sobre liderança e obediência. Tudo começou quando o povo exigiu um rei. Saul foi o primeiro, mas sua desobediência levou à ascensão de Davi, o pastor que derrotou Golias. Davi unificou Israel e fez de Jerusalém a capital. Seu filho Salomão, famoso por sua sabedoria, construiu o grandioso templo. Mas após sua morte, o reino se dividiu. A idolatria e a corrupção levaram à conquista de Israel pela Assíria e de Judá pela Babilônia. O templo foi destruído e o povo exilado. Após 70 anos, Deus usou o rei persa Ciro para permitir o retorno dos judeus. Eles reconstruíram o templo, enquanto os profetas anunciavam a vinda do Messias, que traria um novo reino de justiça. Essa história continua no Novo Testamento, com o nascimento de Jesus Cristo, o Messias prometido. Você já imaginou uma profecia se tornando realidade diante de seus olhos? Há séculos, o povo de Israel aguardava ansiosamente a chegada do Messias prometido. Finalmente, em uma noite estrelada em Belém, o milagre aconteceu. Maria, uma jovem virgem, deu à luz Jesus, concebido pelo Espírito Santo. O humilde estábulo tornou-se o berço do Salvador. Anjos anunciaram a boa nova aos pastores, enquanto sábios do Oriente seguiram uma estrela brilhante, trazendo presentes preciosos. Mas nem todos celebraram. O rei Herodes, temendo perder seu trono, ordenou um massacre de inocentes. José e Maria fugiram para o Egito, protegendo o menino Jesus. Assim começou a jornada do Messias, cumprindo antigas profecias e estabelecendo uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Você já se perguntou como um homem mudou o mundo para sempre? Há 2000 anos, Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. Batizado por João Batista, ele pregou sobre o reino de Deus, realizou milagres e ensinou através de parábolas. Amai-vos uns aos outros, ele disse. Jesus escolheu 12 discípulos para espalhar sua mensagem. Suas histórias, como o bom samaritano e o filho pródigo, ensinaram amor e perdão. Mas as autoridades religiosas o viram como ameaça. Traído por Judas, Jesus foi crucificado. Pai, perdoa-lhes, ele orou na cruz. 3 dias depois, ressuscitou, aparecendo aos discípulos. Antes de ascender aos céus, deu-lhes uma missão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Seu sacrifício e ensinamentos continuam inspirando milhões, oferecendo esperança e redenção para toda a humanidade. Você já imaginou ouvir a voz de Deus? Há 2000 anos, às margens do Rio Jordão, isso aconteceu. Jesus, com 30 anos, procurou João Batista para ser batizado. Naquele momento extraordinário, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu como uma pomba, pousando sobre Jesus. Uma voz celestial proclamou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Era o início do ministério de Jesus, o Messias tão esperado. Mas sua jornada estava apenas começando. Logo após, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Por 40 dias e noites ele jejuou, enfrentando tentações do diabo. Satanás ofereceu poder mundano e conforto, mas Jesus resistiu firmemente. Citando as Escrituras, ele demonstrou sua devoção total a Deus. Este período de provação fortaleceu Jesus para sua missão de salvar a humanidade. Assim começou o ministério que mudaria o mundo para sempre.